Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa. O texto que vai nos acompanhar durante o tempo pascal é os Atos dos Apóstolos. Através desta leitura, nós vamos vendo como a Igreja do Senhor vai progredindo. Depois da ascensão, começa o tempo da igreja e assim nós vamos vendo como o Evangelho vai se esparramando. De Jerusalém para Antioquia, de Antioquia até chegar em Roma, assim termina os Atos dos Apóstolos, transmitindo na história sobretudo, de Pedro e de Paulo. E nós vamos também encontrar nos evangelhos a narração das 7 aparições do Senhor ressuscitado. Muito importantes, é o núcleo mais antigo do evangelho, é a narração da paixão, morte e ressurreição do Cristo. E vamos ver como a comunidade apostólica, a igreja nascente, se transforma de uma comunidade de pessoas cheias de medo, frouxos, que abandonam o Senhor, em uma comunidade que tem a força da fé a tal ponto que vão anunciar o evangelho até os confins do mundo, dando a vida por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçamos. Na antífona de hoje, ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo. Pousaste sobre mim a tua mão, tua sabedoria é admirável. Aleluia. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos o 5º e último discurso de Pedro na casa de Cornélio. Esses discursos são a síntese da fé da igreja que o autor coloca na boca do apóstolo que tem a missão de ser o chefe da igreja, porque ele sintetiza a fé da igreja inteira, não somente a fé dele. Ora, pensem, um hebreu que vai dizer assim: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia. Então, o Senhor que vai inspirar este homem para que ele agora seja um homem cheio de coragem. E vai dizer assim, a síntese deste anúncio querigmático: Jesus passou fazendo bem e curando a todos. Jesus é um homem bom. Vai dizer, nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. O ser testemunha nasce não do ter visto com os olhos, mas do crer. O apóstolo Paulo também vai se dizer testemunha, e ele não conviveu com Jesus na terra, mas ele é testemunha porque acredita, porque tem fé. Eles o mataram, mas Deus o ressuscitou. Então, esta comparação antagônica que vai sempre dizer, os poderes deste mundo se livraram do Cristo, mataram-no, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Deus constituiu o seu Cristo com autoridade, para que em seu nome nós recebamos o perdão dos pecados. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Aquele que foi perseguido, que foi matado, foi constituído por Deus, depois de tê-lo ressuscitado, como juiz dos vivos e os mortos, com a força de nos redimir dos pecados, nos salvar. A aclamação ao evangelho de hoje: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Sim, irmãos, a Páscoa é a realização dessa promessa do Senhor. É este o dia que ele nos deu, o dia que ele nos fez. Por isso nós aclamamos, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, para cantar as grandes obras do Senhor. A carta aos Colossenses, que é a segunda leitura de hoje, vai dizer assim: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. A ressurreição nos chama a superar as coisas deste mundo, daqui de baixo, mas nos elevar com o coração, como se diz na liturgia, corações ao alto. Andemos além, deixemos de lado as preocupações banais, que às vezes nos faz ser ranzinza dessa terra. A Páscoa nos chama a mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de avaliar, de ver as coisas. Aspirai às coisas celestes. Vós apareceis também com ele, revestidos de glória. O Cristo ressuscita não somente para ele, mas para nos levar todos com ele para o reino dos céus,
para estarmos todos lá em cima com ele. Nós continuamos no Evangelho a ouvir as narrações do encontro com o ressuscitado. E hoje é o Evangelho de São João. A Páscoa e o Natal têm uma peculiaridade. Nós temos diversos formulários de missa, de modo que existe a missa de vésperas, a missa depois mais tarde, existe a primeira missa da aurora, a missa durante o dia, a missa da conclusão do dia. Os comentários que eu estou fazendo são todos da liturgia da missa do dia da Páscoa. No primeiro dia da semana. O primeiro dia quer dizer, a semana velha acabou. A ressurreição é algo novo, é o dia que o Senhor fez para nós. No primeiro dia da semana que nós chamamos domingo. Vejam, meus caros, que o domingo recebe o seu sentido a partir do dia da ressurreição. É o dia do Senhor porque é o dia do ressuscitado. E, neste primeiro dia, quando ainda estava escuro, nós vemos a Madalena como a esposa que no Cântico dos Cânticos vai na escuridão para encontrar o esposo. A escuridão que nasce não somente da experiência do cosmo que está escuro, mas a escuridão da tristeza, porque tiraram o seu amado. É assim que ela vai e ela vê a pedra retirada. A pedra era pesada, precisava de pessoas com força para fazer. E então ela saiu correndo. Lembra do que eu já lhes dizia do Evangelho de Mateus? As pessoas no encontro com o túmulo vazio ou com o ressuscitado, elas têm sempre pressa. Elas querem logo saber o que aconteceu. Querem transmitir uma notícia. Ela vai correndo para encontrar-se Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Desde a última ceia, esses dois aparecem sempre paralelos no quarto evangelho, até a conclusão da história e do evangelho. Então, aqui mais uma vez, os dois aparecem ligados. E ela vai dizer, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. A interpretação da Madalena não é ainda uma fé da ressurreição. Tiraram o Senhor do túmulo. Os poderosos de Israel vão dizer que os discípulos tiraram, no Evangelho de Mateus. Aqui a Madalena fala que tiraram. Ou seja, que existe um túmulo vazio e agora se atribui a culpa a um ou a outro. Os dois então vão juntos, mas o discípulo amado, ele correu mais depressa e chegou primeiro ao túmulo. Olhando dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Ou seja, vê um túmulo organizado. Não sabe o que aconteceu. Mas se fosse roubado, não teria tal organização. Então algo estranho já acontece. Ali então Pedro chega, viu o que tinha acontecido, e depois então chegou o outro discípulo. E ali quando ele chega, depois que Simão entra, deixar Simão fazer a experiência de constatar primeiro é um respeito para com aquele que o Senhor escolheu como chefe da sua igreja, como seu vigário. O discípulo amado respeita a função de Pedro, respeita a função daquele que o Senhor escolheu como seu representante na terra. Isso nos ensina também a uma respeitabilidade para com o Papa, para com os bispos. Mas do discípulo amado se diz que ele viu e acreditou. Então é a primeira pessoa no quarto evangelho que acredita. O texto se conclui dizendo, de fato, eles ainda não tinham compreendido as escrituras, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Ele acredita a partir da experiência de olhar, de ver e acreditar, mas ainda é preciso escutar a palavra de Deus. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Que o Senhor conceda a todos vocês a graça de fazer um percurso no tempo pascal,
que conduza à verdadeira fé no ressuscitado e assim tenhamos todos a nossa vida transformada. Tenham todos um bom domingo da ressurreição. Feliz Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.